Oi, gente! Nós estamos de volta com mais um episódio do nosso Será que Pode? Sempre pode! Eu sou Getúlio Borges. E eu sou Ivana Rei. Hoje com uma convidada aqui para contar de um assunto delicado. É ela, Flávia Lago Negro. Seja muito bem-vinda! Obrigado pelo convite, gente. É muito bom falar, eu adoro falar, e ainda mais sobre esse assunto que é tão sério, né? Agradeço o convite, assunto viu? bem delicadinho que nós vamos tratar aqui, né, amiga? Exatamente. Com Agora, certeza. deixa eu só entender por que Lago Negro. É um lago na Calábria, na Itália. Ah, é? Eu fui até lá conhecer, a água é preta, é a coisa mais linda. Um frio, mas é lindo. Mas é seu sobrenome mesmo? Nossa. Meus avós vieram de lá. De lá? É. Uau. Pegaram o nome do lago, da cidade Sim, toda. sim. E aí acabou que eu fiquei só Você com Lago Negro. herdou o Lago Negro. Isso, é. Deve Você ser um viu? lago de petróleo. Precisa um Ela lago é de... chique, né? Ela é chique. Ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Isso daí é viajada. É mesmo? Uma mulher viajada. Ela precisa Eu gosto. contar as histórias de viagem dela. Você sabe a piada do viajante? Não. Lá vem. Quando ele voltar, eu te conto. Caio, aqui, gente, a gente paga mico aqui Descontrai em um rede pouco. nacional, todo mundo, entendeu? Fica tranquilo. Via Porque ela vai YouTube falar de um aqui e tal. assunto que é muito importante. É muito importante. A Flávia, ela... Vamos lá, vamos fazer um resumão aqui. Peraí, vamos começar. Quem é a Flávia? Bom, eu tenho 51 anos, sou mãe de 4 filhos e de um pet. Uau! Trabalho na área da saúde há 25 anos. Amo viajar, passear, estudar, conhecer situações novas, observar. E, em função disso, eu acabei viajando bastante, para não só passear, mas como para trazer algumas coisas novas no que eu tanto gosto de fazer, né? Então, eu acabei viajando muito e fui para a Itália, fui para a Holanda, Grécia, Espanha, Irlanda, não sei se eu já falei, Portugal, passear, levei todo mundo, filho, cachorro, gato. Uau! E fiquei algum tempo fora, Viajando? voltava para o Brasil, ia de novo. E agora cansei, já estou no Brasil, não pretendo sair daqui. Não quer viajar mais agora? Por enquanto, não, né? Não, cansei. É muita mudança de vida. As pessoas acham que é fácil, né? Mas você levar toda uma estrutura junto, matricula filho, difícil. escola, Nossa. faculdade, e os bichos, e essa adaptação cansa muito. E quando eles estavam adaptados, a gente voltava para cá. Troca de Eu país. cansei. Você sabe que ela falando toda essa história, eu me lembrei a volta ao mundo em 80 dias. Meu sonho. É mais ou menos isso. É mais ou menos Não foi 80, isso. foi mais, né? É mais ou menos. Eu tenho que Mas, ficar me controlando, mas agora estou... Sente essa vontade de ir e fala assim, não, calma, se controle, né? Se eu não me segurar, Me segurar, vai. Morar fora não mais, mas Não. passear. É que o gasto é grande, que é muito difícil. Mas é sempre bom de vez em quando. Eu acho que nós que moramos aqui no Brasil, eu acho que sempre é bom viajar. Por mais que você trabalhe o ano inteiro, né? Ali você se dedica, chega de repente você quer renovar, né? Você quer repor Dá uma um pouco de mudança, energias, né? E dar uma mudar mudança, os você ares. trocar os ares, né? O clima, né? Sim, sim. E você sabe que quando eu mudava assim, principalmente para a Europa, eu me sentia os primeiros meses como se estivesse desintoxicando. Porque a gente está aqui, a gente não percebe a Não loucura que é percebe. você não tirar férias. Gás Você faz carbônico. 10 coisas ao mesmo tempo. Aí quando você chega lá, eles falam, calma. Você tem que tirar férias. É outra você não pegada, precisa fazer né? duas coisas ao mesmo tempo. Eu falava, não, isso não é normal. Até a hora que eu acostumei. E hoje, assim, eu trabalho muito, eu trabalho 12, 14 horas por dia, mas uma vez por ano eu vou tirar Tem que férias. vir- Eu não tinha esse hábito. Eu trabalhei 15 anos sem férias. Hoje não mais. Esse desintoxicar que você fala, né? Eu não vou nem longe. Às vezes eu vou lá no Nordeste, eu já percebo isso. já muda, Já lógico, muda, já porque muda. o ar é outro, né? É limpo, diferente desse ar daqui cheio de... São Paulo é muito louco. muito poluído, São Paulo né? é muito Então você louco. tá As louco, pessoas louco. todo mundo Ansiosa, sempre na correria, aquela ansiedade, é uma tudo loucura. tapados, né? Nós não temos tempo pra Também. nada. É E a gente exatamente fica preso isso. aqui e não percebe, né? Mas hoje eu valorizo muito o descansar, o passear, o apreciar um pôr do sol, né?
Acho que isso traz muito bem-estar para a gente. É verdade. Que a gente precisa, né? Trabalha igual uns dois. E qual que é a tua tirar. formação, Flá? Então, eu sou fisioterapeuta, eu tenho especialização em pediatria, em cuidados continuados integrados e terapia de reabilitação. Essas duas últimas eu fiz em Portugal o ano passado, eu fiquei o ano Que todo legal. lá. Né? E você tem uma casa de idoso, não é isso? Isso, eu tenho. Uma casa de repouso no Tremembé, na zona Uau. norte de São Paulo. Tá. E o que você trouxe dessa tua viagem para ter um diferencial na casa de repouso, alguma coisa assim? O que você está agregando? Sim. De todos os países que eu fui, algumas eu só visitei as casas, né? Levava até meus filhos, porque o inglês era muito Você rápido. chegou a trabalhar lá? Trabalhei em Portugal, eu trabalhei 1 ano e já fui direto para os cuidados continuados e para terapias de reabilitação. Lá foi o lugar que eu mais gostei. Assim, aqui no Brasil, desses 25 anos da área da saúde que eu estou, os últimos 16 foi só em casas de repouso, né? E eu senti a necessidade de ter uma coisa que complementasse os idosos, porque a rotina que eu conhecia era acordar, tomar banho, tomar café da manhã, tomar sol, almoçar, descansava. Então, era todos os dias a mesma coisa. E eu vi que o idoso perdia a identidade, né? E aí eu falei, mas não é possível que seja só isso que a gente tem para oferecer, né? Embora tenha melhorado nos últimos anos, a rotina é igual para todas as casas. Tá parecendo a minha gatinha que eu tenho em casa. Ela acorda, vai lá, toma sol, deita, dorme, acorda de novo, e assim vai. Se torna uma rotina, né? A rotina é um condicionamento que desgasta também, né? E aí o que eu vi lá, assim, que foi muito rico, que eu fiquei apaixonada. Todos os idosos são tratados como únicos mesmo. Então, vamos supor, a gente, quando eles vêm fazer entrevista para a gente, isso eu já pratico hoje, a gente pergunta como ele gosta de ser chamado, o que ele gosta de comer, com o que ele trabalhava, se ele se preparou na questão como cultural. Se fosse uma triagem, né? Uma triagem, uma triagem. Muito pessoal. E a gente colhe os dados com o paciente, que muitas vezes eles falam, né? Tudo responde tudo para a gente, e muito com a família também. Então, quando a gente aplica toda essa rotina dessa triagem, dessa entrevista, da história de vida dele, e que a família traz a visão deles desse paciente. Então, a gente une a família, o idoso e a instituição, e isso é o que a gente consegue trazer um bem-estar melhor, né? Então, assim, hoje em dia, eu preservo a história desses pacientes, e acho que isso é uma dignidade que todos eles precisam, né? A gente traz uma identidade para ele. Então, vamos supor, é um paciente que está agitado, eu sou contra a medicação, embora em muitos casos tenha que tomar, eu tento não medicar. Eu não sou médico, eu tenho o meu médico que trabalha com a gente, mas eu acho Outros que você meios, sentar né? e conversar sobre o que ele gosta. Então, se ele gosta do trabalho dele, tem um que era capitão de vela da Polícia da Marinha Americana. Uau. E aí a gente senta para conversar, quando ele está a gente senta e começa a falar disso, é a paz que volta para ele. Então, assim, não precisou medicar, não precisou sobrecarregar aquele corpo. A gente olhou, a gente ouviu, a gente respeitou, né? Eu aprendi muito também a escuta compassiva. Então, às vezes a gente senta e só observa o que ele tem para falar, sente o que ele está sentindo, para tentar aliviar o que ele está... Dá atenção. Atenção. Né? Acho que a atenção todo mundo gosta de atenção. Quando nós abrimos aqui o episódio de hoje, nós falamos que seria um assunto delicado, né? Porque assim... É o futuro de todos nós. Exatamente. Não é o futuro. Não. Nós estamos aí, gente. Nós vamos fazer aquela vilinha de idosos ali. Isso, Hoje já tem um lugarzinho na casa da Flávia ali. Já guarda 2 caminhos ali pra gente. Você já vai bater. Já começa a pagar desde já, né? Suaves prestações. Aproveitando dentro disso, você acha que a pessoa se considera como idoso a partir de que idade? Então, no Brasil é 60 anos, né? Mas a gente tem aqui no Brasil uma supervalorização da juventude. E faz com que os idosos de 60, 65... Não se considerem ainda idosos. Então, que é muito importante falar sobre isso, porque às vezes você vê uma pessoa, você fala assim, não, ela é uma idosa, mas na cabeça dela, ela não é idosa ainda. Quando... E às vezes depois de 90 anos, a gente mostra o espelho, faz uma terapia de espelho, e fala, não, essa aqui não sou eu, Deus me livre. Às vezes a gente nem pode mostrar a segunda vez, porque ele ainda não se aceitou. Idosos lúcidos. Sim. E quando que é a hora, então, de colocar um idoso, por exemplo, já na casa de repouso, de procurar uma casa de repouso? Então, se ele não aceita que ele tem essa determinada idade, aí vai da família, né?
Isso, por eu sou optar. muito sincera, acima de tudo, comigo mesma em relação a isso. Eu acho que a gente não pode pensar comercialmente quando alguém faz uma pergunta. Essa é uma pergunta muito comum. Eu acho assim, idosos, independentes, que cuidam das suas coisinhas, que são capazes de tomar seu remédio sozinho, fazer suas coisas de uma forma segura, mesmo que tenha um cuidador supervisionando, esse idoso pode e deve ficar em casa, né? Ele está no ambiente que ele conhece, Sim, tá lúcido, é mais seguro, né? está lúcido, né? Mas a partir do momento que ele começa a ficar mais dependente, que ele começa a ter um risco de cair, ele esquece de tomar remédio, não aceita cuidador, né? Ou, vamos supor, não arruma um cuidador comprometido, e aí ele começa a andar mal, precisa de uma cadeira de rodas, a casa tem escada, tem portas estreitas, não conseguem passar, então começa a ficar mais complexo, e é nesse momento que a casa de repouso pode ajudar, né? A gente encontra um preconceito muito grande, que eu acho bem legal falar também. Quando pensa em colocar na casa de repouso, as famílias já se sentem, ai, não, eu não vou fazer isso, Porque fica eu vou estar com o que os outros vão falar, né? Com a decisão de ter colocado, de se imaginar já colocando na casa de repouso. Mas e, na é verdade, também... não é bem por aí, né? Esse é o momento que precisa de um cuidado a mais e muitas vezes 24 horas de cuidado, né? E, assim, hoje eu trabalho de uma forma bem aberta. Então, eu gosto que as famílias entrem na casa, que conheçam o quarto, não só para visitar a casa no dia de comprar a vaga, mas de visitar. Senta do lado da sua mãe, senta do lado do seu pai, conversa, né? Dá um oi para todos os idosos, porque hoje em dia muitas casas de repouso aproveitam o negócio da pandemia, de que não vai pode entrar, chegar. Mas eles já sofreram tanto, não precisa mais disso. Já tomaram várias doses de vacina. Sim. Até esqueci quantas aqui no Brasil. 4, 5, sei lá. E então essa interação até das famílias com os outros idosos, de chegar, oi, tudo bem com você? Às vezes eles respondem e a pessoa nem entende o que eles estão falando, mas são seres sociáveis, eles gostam de atenção, né? Então, eu acho que tem que entrar, não precisa ligar para vir visitar, pode vir visitar, né? Eu costumo ligar muito para as A hora famílias. que... eu tô indo aí, tô indo visitar, Isso, né? Não tem aquela coisa, não, tem que agendar a visita. Isso, aí é muito impessoal, E tem a né? família que abandona mesmo? Deixa lá Olha, e tá tudo até certo? hoje, Só nesses paga. 16 anos, eu tive 2 abandonos, mas abandono mesmo. Mas eram casos complicados. Na época, era uma pessoa nova, de uns 45 anos, e ele batia muito na esposa, né? E aí sofreu um acidente de moto, ficou completamente dependente. E eu acho que... E aí a esposa... Quando viu a Realmente chance, abandonou. já largou, né? Mas quando a gente trabalha tudo assim certinho dentro da lei, a própria fiscalização nos orienta o que fazer em relação a isso. Porque é complicado, eu levei meses para poder deixar num outro abrigo, né? Foi tudo supervisionado, né? E foram 2, assim, que... Mas eu vou falar que, meu coração não é frouxo para isso. É frouxo. Né? Dói, né? Agora, sim, a gente fala sobre toda essa questão de... um pouco, até, às vezes, até polêmica, né? Quando você vai internar alguém, né? Meu pai, ele pula bem... Ele já está com 87 anos, né? Mas, assim, tá bem lúcido. Se deixar ele anda 87? de moto. Anda de moto. Arrasou. Anda de moto para cima e para baixo, né? E ainda quer namorar. Maravilha. Aí, tá vendo? Ele fez uma cirurgia... que corta a hérnia? Hérnia. Isso, acho que é essa mesmo, né? Que tira a hérnia. E ele falou que já tá bem. Falou assim, olha, quando eu ficar bem mesmo, eu vou atrás da minha namorada. É isso aí, deixa ele viver. Vou conversar com ela, porque ele quer ela de volta. E ela não quer mais ele. E ela tem quantos anos? Ela é mais nova. Ela deve ter seus 70, mais ou menos, né? Mas ele não aceita o término, viu? Que bonitinho. Mas Que eu acho isso bonitinho. super válido. Eu sou fã, eu acho que a gente até vê, um artista se inspira, mas quando você vê casos assim próximos, para mim é uma inspiração. Meu pai também tem 83 anos, ele que me ajuda a gente está aumentando a casa de repouso, ele que vai comprar material, a Ivana conhece. Dirige, é super ativo. Minha mãe faz faculdade da terceira idade. Tem uma esposa de um paciente que vai lá, que tem 70 anos, a dona Miriam, que eu sou apaixonada. Ela tem um problema de visão, degeneração macular, e perde todo o centro da visão. Pensa que ela fica em casa? Fica nada. Faz curso de inglês, faz yoga, anda de Uber para cima e para baixo, faz tudo. E eu quero ser assim. Então, isso dá muita, né? Assim. Isso dá muita vitalidade a pessoa, justamente por isso que ela não se sente um idoso. Não se sente idoso, né? Exatamente. E as pessoas falam que quem é idoso não pode, tem que continuar fazendo, né, os exercícios, tem que fazer, porque senão ele vai ficar ali, sabe, vai vai definhando, né? Isso, atividade. Tem que permanecer, tem que ser ativo. Né? No caso do meu pai, ele está sempre ali, né? Acorda cedo, se tiver que ir em tal lugar de moto, ele vai, ele volta, ele faz isso, faz uma caminhada, ele nunca está parado. Agora,
assiste televisão, ele senta para assistir televisão, assiste 5 minutos, levanta, não quer mais ficar sentado assistindo. Eu acho que é uma certa... É imperatividade? Um pouquinho tem isso ou não? Tem. Tem? Tem. Como vai chegando a idade? Isso, a gente encontra muito isso, assim, não é aceitar a velhice, a idade, mas é um processo muito difícil, porque a mente está muito ativa e o corpo já não é igual. E é uma fase que a gente tem que tomar bastante cuidado, ficar de olho para ver se isso vai aumentar, se vai melhorar, né? Porque é delicado. Mas a gente se imagina, né? Imagina você com a cabeça ativa e depois você não pode sair fazendo tudo Ele que você ficou quer. doido da vida, porque ele estava com 80 anos, tem 5 anos atrás, e ele anda de moto para cima e para baixo. Que coisa linda. E aí ele pegou uma carona na moto. O rapaz não derrubou a moto com ele? Nossa. E ele ficou... Ele xingou até, porque ele não Xingou cai. até, porque ele não cai. E o outro rapaz novo conseguiu Daqui que derrubar eu a vou te moto com ensinar, ele, vem né? aqui. Ele ficou muito doido. Eu quero ser assim, quero ser bem ativa. Você sabe que a gente vê... Aqui no Brasil, não digo que a gente é para trás, né? São países mais velhos da Europa, então, consequentemente, eles estão mais na frente da gente. Mas os idosos, você vê de 90, 92 anos, cansei de ver uma cadeirinha na beirada da calçada, conversando, falando mal dos outros, mas tudo bem. Estava ali conversando, pondo a mente para trabalhar. Sim. Levantava, caía alguma coisa no chão, pegava. Eu falei, meu Deus, eu quero chegar assim. E aí comecei a tentar entender o que acontecia, né? Eu acho que... sabe que a Europa todo mundo é muito fechada, né? Mas eu chegava para perguntar, conversar, o que você faz da sua vida, né? Isso fora do meu trabalho no dia a dia. E a maioria delas... os homens também, eram pessoas que trabalharam muito, mas que descansaram, que fizeram muitas coisas boas, curtiram seus hobbies, o que eles gostavam de fazer. Eles não só trabalhavam. Então, eu trouxe isso para mim, por isso que eu te falei, eu quero ter momentos de paz, de calma, de desacelerar todo o nosso pensamento e focar em coisas que te geram prazer. Isso eu acho que é muito importante, né? Até uma coisa que eu ando pesquisando muito os países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil a gente fala, tem Alzheimer, tem que fazer palavrinha cruzada, ficar fazendo continha. E hoje em dia eu não acredito mais nisso. Eu acho que tem que fazer, né? Mas tem que também fazer muita coisa que gosta. Uma musicoterapia, arte-terapia, risoterapia, abraçoterapia, tudo que gere prazer. Não só trabalhar, a mente trabalhar, né? E aí a gente vê o equilíbrio, que foi o que eu vi lá fora e muitas vezes, né? Fiquei apaixonada também. Lá na sua casa de repouso, qual é o perfil, assim, de atendimento, né? Lá, assim, a nossa demanda maior é baixa e média complexidade. Pacientes independentes, que precisam de uma supervisão, né? Não podem tomar um banho sozinho. E pacientes que a gente chama de grau 2, que precisam da gente para muito auxílio e já não podem mais ficar sozinhos em momento algum, né? A maior demanda de qualquer casa de repouso são pacientes com início de quadro demencial, demência, né? Demência. Hoje em dia a gente faz reabilitação também, né? Que são os cuidados continuados que a gente aprendeu lá fora, que a gente instala uma rotina para que a pessoa quebrou um fêmur, tem um que é fratura de coluna, que se reabilite para voltar para a casa dela. A intenção não é deixar dependente da gente. Porque antigamente a casa de repouso deixava dependente, conquistava para ter ele lá para sempre. Não. Eu acho que esse paciente tem e deve voltar para casa. O único foco da gente é levantar, mandar para casa, né? Até porque eles estão, desculpa, não te cortar. Até porque eles estando lá, eles não querem ficar, né? Querem, porque eu não sei, é gostoso, cantinho, né? mas dá saudade, né? Você fala assim, dá saudade. Isso. A gente trabalha muito para que eles sintam que é um outro lar deles. Por isso também que a gente deixa a família vir, visitar, para que se sintam em casa. Mas a gente sabe, no fundo, que tem saudades, né? Eu pratiquei muito desapego de fica num lado, fica no outro. Aí eu falava, meu Deus, acho que é isso que eles sentem. Porque tinha dia que eu tinha saudade de sentar no meu sofá que tinha um buraco para sentar. Eu tinha saudade. E eu falo, meu Deus, será que eles não têm saudade disso? Aí eu fui sentindo e me imaginando no lugar deles. Colocando no lugar deles. Se eu falar eles não têm saudades, é hipocrisia. Porque a gente, mesmo que ele seja confuso, a gente escuta. E eles falam, né? Falar de um cobertor, de um travesseiro, a gente escuta falar muito. Coisa simples, né? Então, a gente trabalha muito para que se sintam bem, mas eu acho que, quando possível, que nem a reabilitação, a gente tem que devolver para a casa deles, né? Tem que ser honesto, né? Com a gente e com verdade. eles. É verdade. Você tem, claro, toda uma equipe que trabalha contigo, médico, enfermeiro, auxiliares, enfim, nutricionista, deve ter tudo isso. Tem eu vários, acredito, é grande. Deve ter uma equipe grande. E você, como é lidar com isso assim no dia a dia, com o idoso? Porque, com certeza, não é assim falando, mas você tem caso de óbito.
Isso, na casa de repouso. Difícil isso, né? Você é uma difícil. pessoa que você está cuidando, querendo ou não, acaba se apegando. Demais, demais. Eu fiz muita terapia, né? Eu sou uma pessoa terapeutizada. Mas, mesmo assim, ainda encontro dificuldades. Então, um exemplo, assim, a semana passada, morreu uma senhorinha, Dona Maria, vou chamar, tá? E ela ficou poucos dias com a gente, mas ela era fofinha, ela entrava, ela cumprimentava todo mundo. Sabe que dá vontade de apertar? Aquelas vovozinhas, né? Tem que viver me controlando. E aí passou, ela foi para o hospital, ela já faleceu, né? Só que ela foi para o hospital e os pacientes mais lúcidos começaram, Flávia, mas cadê ela? Senti falta. Cadê ela? Eu falei, bom, vou ter que falar alguma coisa, né? A gente fala, morreu, Sim. né? Porque é uma coisa muito triste. É como se tivesse todo mundo ali à espera, né? No Aí você final fala, ó, vira já ali o corredor. Isso, exatamente. Fala assim, e já entre foi. eles, acho que acaba virando, não vou dizer família, mas é amizade. Eles Amizade, ficam amigos, uma grande família, então mesmo. Aí eu falei, quer saber? Tava um calor, tava 33 graus. Liguei lá pelo aplicativo, falei, entrega 50 sorvetes. Olha. Coloquei aquelas músicas de que beijinho doce. Doce. Eu canto mal, ele sabe que eu canto mal. Mas a tarde inteira, aí eu falei, servimos sorvete para todo mundo, comeram 2, 3, a gente teve até que tirar, porque senão eles se acabam de comer, né? E aí, com essas músicas, aí fui falando, olha, ela tá internada, ela não tá muito bem, mas eu não acho que ela ia querer que vocês sofressem, né? Eu acho que ela precisa sentir que a gente tá feliz e que esteja onde ela estiver, que ela precisa sentir que a gente gosta dela e que a gente tá feliz e quer que ela fique, né? Alguns entenderam, né, que já me conhecem melhor. Sim. Entendeu a mensagem. Mas assim, foi uma tarde feliz, e eles já não estão perguntando mais, porque a maioria já Entendeu, já aceitou. Então a gente tenta fazer desses momentos tristes, momentos que geram uma energia boa, uma Exatamente. vibe boa, né? E passar essa mensagem de uma forma, digamos, Suave, lúdica, né? né? Suave, né? Assim, para que a pessoa não sinta aquele impacto, né? Exatamente. Porque a perda nunca... Não, o lúdico é Sim. muito importante nesse momento, é o que você falou também, porque querendo ou não, criança. Exatamente, volta a ser crianças, né? Isso, é. E toda a minha equipe já está treinada para agir assim, né? No caso porque isso não é comum no Brasil, mas todos já foram treinados para qualquer situação complexa, complicada, não sabe lidar, vai para o lúdico e atrás de outro. Então a gente se conecta com eles, que isso não é fácil, precisa de ser muito próximo. Que legal. Cada um é de um jeito, né? Com música, outro Sim. conversando, se conecta e fala, não, ó, vai ficar tudo bem. Você tudo tem bem. que Não vai, conhecer mas vai aquele ficar. idoso, né? Você tem que conhecer Um por um. exatamente. Não tem como tratar em grupo, e isso é Não muito dá, comum nas casas de repouso do Brasil, mas não é. Isso para mim, é muito impessoal, a pessoa perde completamente a identidade, né? Eu preciso saber quem é você. Todos os seus gostos, seus hobbies, o que você não gosta. Puxa, a ficha toda. Escanear. Escanear A gente fala, vamos a ficha. escanear o Escanear. paciente. Porque na hora que dá você já explode, sabe, né? já sabe como segurar, como acalmar, né? E tudo muito rápido, quase sempre sem medicação, né? Nas horas difíceis. Nas horas boas tudo é mais fácil, né? E a gente também dá muita risada, viu, gente? Na casa E o sorvete ajuda também. sorvete, acabei corrigindo. Lembrando do beijinho doce. Pior que entregaram uns errados, sorvete de vinho. Ah, meu Deus. Olha Agora que o livrinho da bandeja, eu falava para as meninas, pega, porque eles vão ler. Eles vão querer, né? Tira daí! A gente quer passar uma mensagem, não deixar eles... Tira aí, não. O vinho não pode, não. Não Então, pode. aproveita que você falou sobre isso, conta uma situação engraçada. Então, a gente tem, assim, isso não é rir deles, mas a gente acaba rindo da Sim. situação. Da porque situação. ninguém pode ser com a gente, né? Assim, o que é quase unânime é banho. Banho, chegou a hora do banho, é um negócio que a maioria já quer fugir, e grita, e xinga. Igual criança mesmo, né? Em dia frio, então, acho que só falta a gente ajoelhar e implorar para eles Vamos tomarem tomar banho, aquele né? banhinho. E xinga até a última geração da gente. Alguns gostam, não querem sair do banho. É uma loucura, né? Hoje, esses dias, estavam fazendo a reforma e cortando o azulejo embaixo, e tem um deles, que né, capitão da Polícia Militar, e o outro é capitão de vela, né, da Marinha. Então, começou o barulho, o americano achou que era guerra. Aí já começou, polícia em inglês. Aí o outro falou atrás, eu tô aqui! Eu falei, gente, corre, que vai começar a ir. Aí a outra já gritou, cala a boca, seus filhos da... Eu falei, meu Deus do céu. Foi um segundo assim, uau, parecia um furacão. Aí a gente já começa a distrair, não é nada, tá tudo bem. Trouxe o pedreiro pra falar com ele, fala que você tava quebrando o azulejo. Tudo sujo, homem. Oh, meu Deus. A situação. E nesse momento você tem que manter a serenidade, né? Nossa Senhora. Manter a Respira fundo e
foco. Controla, segura aqui, segura Controlar ali. o barco, né? O barco, literalmente. Senão, Gente, segura. cada situação é difícil, né? Mas é Essa gostoso situação. demais. A gente vê o dia passar, trabalha muito, mas a gente nem percebe. Eu acho que é o melhor trabalho do mundo. Eu sei que de vocês é bom, mas o meu... O que você acha que pode melhorar na questão cultural do envelhecimento? Então, eu comentei com vocês, eu acho que a supervalorização da juventude é uma coisa que dificulta, até para nós, da nossa geração, se imaginar velho. Então, hoje em dia tem botox, preenchimento, cirurgia, nanana, e a pessoa deixa de se ver envelhecendo, né? Eu acho que entender e correr atrás de como ter uma idade avançada com saúde, como ser feliz, se espelhar em pessoas que são mais velhas que a gente, que todo mundo tem do lado, né? Pessoas com dificuldade, com AVC, que se viraram bem, que estão indo bem. Então, eu acho que nossa geração e as outras tem que se imaginar envelhecendo e planejar como vai ser, né? É lógico que às vezes sai do foco, mas se sair do foco a gente tem um plano B, mas a gente se imaginar, porque se a gente não morrer, a gente vai ficar velho. Sim. E a maioria das pessoas da geração que eu cuido hoje, 99% não se imaginou velho e não se viu nessa situação. Viu, né? Ou delegou, quando eu ficar assim, meu filho vai cuidar de mim. E na verdade não é. Hoje eu acho que os filhos da gente não têm essa obrigação. Não. Faz por amor. Né? É Mas verdade. não tem tempo. Por exemplo, se os filhos pararem de trabalhar, Não vão morrer de fome. vão Tem morrer de 2 problemas, fome. né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que melhorar muito na questão cultural, assim, de como envelhecer saudável. Eu estava olhando aí aquela atriz, a Laura Cardoso. Eu acho que ela tá tão bonitinha. Ai, ela é uma graça. 95, acho. Eu acho que por aí, gente. Ela tá, uma graça. sabe, eu já vi ela atuando mesmo, né? Teve uma novela que ela fez, Ela é uma fofa. O Outro Lado do Paraíso, e eu acho que ela já encontrava até dificuldade, assim, nas expressões, né? Mas você percebe que até mesmo o jeito dela de se expressar, Muda a boca, muda tudo, né? A idade chega para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa importante é a gente também valorizar esse pessoal, de sentar, comer um bolo, a avó da gente, quem estiver perto, sentar, comer um bolo. Uma Ficar um atenção, né? tempinho, Dá uma né? atenção. Porque a gente aprende muito ouvindo Aprende. esses, que, né? Principalmente os que estão saudáveis. Eu acho que eles têm muita coisa para trazer para a gente. E essa ideia de ficar velho é um fim trágico, a gente tem que tirar da mente. A gente tem que ir em busca do que é saudável, por mais que esteja doente, ser feliz, ser fofinho, porque ninguém é obrigado, né, a aguentar a gente ranzinza, a gente já se imaginar num futuro melhor. Bom, nós né? 3 aqui, nós já passamos, assim, teoricamente, da metade da vida. Ah, Sim, já. Não é? Mas ó, eu Mas- assim, eu louvo a Deus por conta disso, Sim, porque quando eu vejo um senhor de idade, bem velhinho, né? Para mim ele foi muito agraciado por ele Isso. Estar aqui. aqui, porque muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? oportunidade, A sim. vida foi cortada, né? A pessoa, Isso. né? De uma certa forma, aconteceu algo, se acidentou ou Sim. o pior aconteceu. Mas nós estamos aqui, né? Fomos agraciados. A gente falando sobre isso. Teve a pandemia. Quantas Ó, pessoas? quantas pessoas? Nossa senhora, fins cortados, né? Sim, Fins né? cortados, Então, assim, que não chegaram, e nem chegaram, quer dizer, não chegaram, não vão chegar, né? A certa idade. Então, eu acho que essas pessoas que estão com a certa idade avançada merecem mais atenção e de respeito, né? Respeito. Eu acho que merece muito mais, porque elas têm toda uma história muito maior do que a nossa, né? Quem tá lá com seus 80 anos, você fala, uau, 80 anos, eu ainda tô indo Como com 40. você se vê idoso, Gê? Eu brincalhão. De moto? Vai andar De palhaço? Não sei se eu vou andar de moto, não, mas pulando de uma perna só, para não cair. Eu lembrei da Tati. E você, Flá, como você se vê idoso? Você se vê na sua casa de repouso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não. Em casa de repouso De eu quero. repouso. Ainda mais se eu ficar dependente, eu já falei para meus filhos, eu quero ir pra Acho que é casa mais de Pra não repouso. dar acho que é trabalho. mais. O meu sonho era ter, mas hoje em dia é só morar mesmo. Um condomínio para idosos. Pra idosos. Ah, é muito legal isso. Levar todas as minhas amigas É. para esse lugar e ter lá um espaço para festa, um espaço para um restaurante para a gente comer, uma piscina para a gente sentar na beirada e curtir a vida nessa idade também, né? Sim. Porque a gente pode curtir a qualquer momento, né? E eu quero estar curtindo até chegar e quero chegar nos 200 anos. Os né? artistas têm o Retiro dos Artistas, que fica no Rio de Janeiro, mas eu não sei se eu queria ir para lá, não. Acho que eu queria ficar num cantinho lá. Você vai pro nosso condomínio. Vou, isso, Você você vai me pro nosso leva. condomínio. Você me leva. Nós vamos preparar um condomínio ali. Condomínios, né? De Para casinhas. idosos, A vilinha né? de idosos, Agora, Isso, é difícil cuidar?
É um trabalho de muita responsabilidade, É um dom. né? Eu acredito Não que é seja um qualquer dom. pessoa, né? Assim, que eu Não. quero dizer, não é qualquer pessoa, Então, eu né? vejo isso como um dom, porque você tem que ter paciência, cuidado, dedicação, muita empatia. empatia. Que nem uma das minhas profissões era montar casa de repouso. Então, as pessoas me contratavam, eu ficava ali 1 ano e meio, 2 anos, para ensinar tudo, a estrutura física, a operacional, admissional, tudo. E aí, ao final de 2 anos, a pessoa fala para mim, eu estou pronta, você já pode ir, né? Só que eu ficava preocupada. Eu sempre falei para essas pessoas, estudem. Vocês não são da área da saúde, ou são, mas estudem. Não fez uma faculdade só e acaba. Recicla, procura coisas novas, faz terapia, faz qualquer coisa que te melhore como ser humano e que faça você levar alguma coisa de bom para outra pessoa. Porque se for só comércio, não tem sentido, né? Você botar, entra sai outro e você não muda e não melhora em nada, nem a vida deles. É verdade. E para mim isso não tem que sentido. Eu agregar. vivi muito já. Você contou uma história aqui, engraçado, né? A gente fala assim, engraçado, porque no momento, né? Ela já esteve aqui, a Quelina esteve aqui, e ela tinha um amigo meu que ele era cuidador de idosos, ele não é mais porque ele já partiu, já faleceu, né? Sim. E ele, numa desses trabalhos, precisava que alguém cuidasse de um paciente, mas não era nada assim complexo. Era só para ficar lá olhando, vigiando. Aí a Quelina foi. Aí no feedback do final do dia, ele falou assim, olha, a cuidadora de idosos veio para cuidar do paciente. Ela dormiu o dia todo. Ela só dormiu. Falou assim, olha, você fica aí um pouquinho que eu tô morrendo de sono. Eu não contei Não isso. se mexe, não faz Quelina, um beijo. Mas gente, eu ri tanto depois dele contando essa história, né? Sim. Porque o paciente não tinha complexidade nenhuma, né? Mas era só Na pra verdade, fazer ele companhia. que cuidou dela, né? Ele que cuidou dela. Inverteu, né? Ela falando dessas coisas, eu lembrei agora, né? Um beijo, Quelina. Beijo, Quelina. Não vá cuidar de idoso, hein? Não, a Flávia não vai te contratar, Eu não. vou guardar bem seu nome. Ela não vai te contratar. Continue cantando. Continue cantando. Você pode ir lá cantar para os idosos. É verdade, aí sim, é verdade. né? Sim. Nossa, ele ama uma música. Vocês têm algum entretenimento, assim, que vocês trazem de fora, às vezes, assim, para alegrar, né? Atividades, né? assim? Essa casa, na verdade, ela é nova. Ela começou no mês de abril, né? E aí, a gente fez uma adaptação dos pacientes depois que estavam adaptados com a rotina, cada um com a sua rotina, com o espaço, a gente começou a trazer pessoas de fora, né? Então, a gente faz atividade com música, atividade com trabalho manual, atividade física. Datas comemorativas também. Todas. Ai, festa junina. Adoro, que delícia. A festa junina Natal. foi Olha que legal. festas grandes, que nem Natal, Sim. Ano Novo, a gente pretende chamar as Já famílias. as famílias. Isso, fazer um churrasco. O Papai Noel. No fundo da casa. Eles adoram, né? Gostam dos presentes, na verdade. E aniversários, assim, cada um comemora o seu, assim, tipo, separadamente? Separadamente. A gente comemora um de cada vez, aí tem que O cantar parabéns. bolinho, com aí tá bolo, todo com mundo coxinha, junto. isso, Escolhe tema, sim ou não? Também. Olha que legal, né? A gente vai ter uma Criança, semana que vem, que vai ser o né? primeiro dessa Criança. casa. Sim. E eles gostam, adoram, né? Festa e comidas diferentes, né? Comer também é um dos melhores hobbies. A gente teve dificuldade para inserir alguns que foi abraçoterapia, que não é comum aqui no Brasil, e risoterapia. Abraçoterapia, as primeiras vezes eu tive que trazer minhas crianças para abraçar, porque eu chegava e falava, me dá um abraço. Ele, mas por quê, Flávia? Pra que isso? E eu falava, você tem razão. Aí eu levei minhas crianças de 12, de 14, aí já vem a de 12, que é toda fogueteira. Dona Odete, me dá um abraço. Ela, ai, que linda! Aí a gente foi pegando o gancho de que tinha que entrar por essas beiradas, porque aqui a gente não tem costume, né? A risoterapia, um dia eu vou postar isso, porque ficou a coisa mais linda. Ele só começa assim. e aí você fala, caramba, não estou entendendo nada. Mas no final, até eles Estão gargalhando. rindo da risada deles. Esses né? cheirinhos assim. Tá maravilhoso. É bom pra eles? Aromaterapia. Aromaterapia. A Ivana já me falou, Do terra. a gente usa Nós e vamos muito. mandar. A gente usa muito. Aromaterapia, chás, tudo que é natural, a gente Olha. valoriza, porque é terapia não medicamentosa, Sim. né? Então a gente adora, e o nosso médico super concorda. Ele uma das especialidades ele é homeopatia, né? Então ele adora essas coisas Adora o também, natural, coisas né? Bom naturais, demais, é. né? Aproveitar que você falou, vamos falar dos nossos Isso. patrocinadores? Vamos falar, você tá antenada. Tá ligada. Gente, do Terra sempre aqui conosco, sempre presente aqui com os nossos cheirinhos deliciosos, Óleos, óleos né? essenciais. Vamos lá. Vamos lá.
Será que pode? Sempre pode. Ih, começou com ele, Leleco. alegria, né? Falando de Podia ir na alegria, casa de né? repouso um dia. Aí, Leleco já vai. Vamos Eles iam amar. combinar. Leleco já vai fazer palhaçada lá na casa de Vai ser repouso. sucesso. Opa, Leleco alegria. Mulheres On com Ivana Ivana Rei, Rei. todo sábado pela manhã, VTV SBT. Uau. A Angel, cadê? nossas canequinhas personalizadas. Aí, Angélica, ó, obrigada. Flávia. Eita, É. ganhou presentes personalizados. Presentes Bom personalizados. demais, é sempre bom ganhar presentes, né? Samires Micropigmentadora. Samires Moreira. Beijo pra Trabalho Samires. legal, eu Ela Uhum. faz um trabalho incrível. Vida Saudável, Espaço Equilíbrio com a Margarete Endler, também, que Ela cuida tem das um nossas shake, é? refeições. Ah, Tem shake totalmente shake, low carb, ó. O Oh, negócio é delícia. bem bom, viu? Bom, Pra comer né? sem culpa. É bem bom, é bebê. Bebê, bem bom. Bem bom. E o nosso Será que Pode? Sempre pode. Recebendo Flávia, né? Flávia, deixa suas redes sociais, deixa um recadinho para quem você O quiser. Instagram da Casa de Repouso é Serenity Residencial Senior, o Facebook também. E é para todos que tiverem vontade de conhecer um trabalho diferente, de participar de um dia para vocês conhecerem. O nosso espaço está aberto, é só ligar, agendar e a gente combina direitinho. Foi um E vocês prazer. também. Nós vamos. Foi um prazer receber você aqui. Prazer, Adorei esse obrigada. papo sobre os idosos, Maravilhoso. que é um assunto, né? Muito importante, Muito extremamente importante, delicado, mas Delicado. muito importante que nós vamos todos chegar lá, É né? verdade, Amém, amém. É exatamente. isso mesmo. Um beijo, querida. Obrigada, beijo. Obrigada, foi Obrigada, ótimo. E viu? será que Obrigada. pode? Sempre pode. Aê! Tchau, até o próximo.